Ladies and gentlemen, e aí? E aí, galera? Ó, meu nome é Fernando Novaes da Silva, ou Fernando The Professor, e esse é um episódio muito importante, quase épico, porque eu tô aqui com nada mais, nada menos, um convidado ilustríssimo. Inovação no sobrenome. Mas antes, eu preciso evidenciar que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille, tá? Que eles me pagam para fazer essa abordagem através da bolsa que me fornece no mestrado. Então é fantástico essa abordagem, essa liberdade que eu tenho, né? Então, se você quer dar um upgrade na sua carreira, se você quer ir para a área do design ou ir para a área da inovação, mestrado e profissional em design da Univille. Dito isso, ladies and gentlemen, vou fazer uma apresentação aqui do meu querido amigo, colega de trabalho e parceiro de equipe, Marcelo Gonzaga. Mas dá uma olhada no formato. Ele é mega blaster calmo. Nem parece que ele é da tecnologia. Mas ele é tech, ele é soft, ele é pai de um, é pai de dois, é pai de três. Ele tem o sotaque mais charmoso da reunião, que é o sotaquezinho de Blumenau. Senhoras e senhores, Marcelo Gonzaga, o diretor todo-poderoso de tecnologia e inovação da Faculdade Sansupeg, que eu trabalho com todo amor e carinho há mais de 10 anos. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido. Obrigado, Fernando. Obrigado a oportunidade de estar aqui contigo, né? Trazer um pouquinho da nossa experiência, nossa jornada, nossa vivência e espero que seja um bom bate-papo aí. Não, vai ser, vai ser. Esse podcast, né, é sempre bom lembrar e evidenciar para todos que estão assistindo, ouvindo, que ele é sobre inovação, carreira e design, né? E para a gente começar esse bate-papo de uma forma bem descontraída, não tem problema nenhum, sempre falo que a inovação ela vai acontecendo. Mas o podcast ele precisa ser fluido, né? E interessante. Então, normalmente eu, como um bom professor, tenho seguidores alunos, seguidores pares também professores e profissionais que são interessados em empreendedorismo e inovação. Como o Marcelo é o cara da tecnologia, antes de eu falar da carreira dele, eu quero perguntar quem é o Marcelo sem dizer o que ele faz. Me diga aí, Marcelo. Então, o Marcelo, né, uma pessoa bastante calma, né, bastante reservada, é uma pessoa que, pelo menos me considero, né, bastante leal nas minhas relações, né, procuro ter poucos, mas sempre bons amigos. Gosto muito de esportes, né? Embora no momento não esteja conseguindo praticar tanto, mas acompanho muito, né? Sou um palmeirense fanático, que acompanha muito o dia a dia do meu time, né? Como É, vocês podem ver, ninguém é perfeito, né, Marcelo? é, além de futebol também eu tenho assim um interesse bastante grande por política, né? Não sou um fanático por lado A ou lado B, mas gosto muito de acompanhar, né, as transformações que o mundo está sofrendo, né, as relações, né? Estudo um pouquinho assim no meu dia a dia sobre geopolítica, tento trazer isso para minha vida, para minhas relações também, entender a melhor maneira de abordar as pessoas, né? Sempre respeitando o outro lado, né? A forma com que as coisas elas acontecem, como, né, até usando a política a gente consegue alcançar resultados que satisfaçam a todos, né? E como o Fernando falou, né? Tenho três crianças lindas, maravilhosas, queridas, mas é um grande desafio, né? Uma responsabilidade enorme. Hoje em dia a gente colocar cidadãos de respeito no mundo, né, que tenham relações tão leais quanto as que eu procuro ter e transmitir esses valores. Então é isso aí, Fernando. Espero que tenha sido, né, esclarecedor aí um pouquinho do Marcelo não profissional. Sim, sim, sim. Não, mas é fantástico, é fantástico. Para as pessoas, às vezes é uma curiosidade, né? O que que o Marcelo gosta, né? O pessoal acha sempre que o cara da TI é um nerdzão. Ah, ele gosta de, vai lá, Star Wars, ele, ele não pratica esporte nenhum, é um magrelo, todo tatuado, vegano e
mas o Nem lado é nerd, casado, e não é casado. Ele tá? é não binário, não gosta de pessoas, só gosta de máquina e inteligência artificial. Não, mas eu sou casado sim, mas tem o lado nerd, né? Eu não sou fanático assim por essas franquias como Star Wars, Senhor dos Anéis, mas eu gosto muito sim do universo dos super-heróis, então Marvel, DC, né? Alguma coisa de anime também. Então um pouquinho daquela veia do nerd a gente sempre tem, né? E até para os meus filhos, né? Então até na semana passada eu fui assistir com meu filho o filme do Homem-Aranha, né? Assim que ele saiu. Então, um pouquinho dessa veia nerd, gosto de games, principalmente também de games antigos, né? Então, tenho alguns videogames mais antigos, assim, né? Tô começando uma coleçãozinha. Então, o lado nerd também sempre se sobressai. Tá aqui, né? Tá aqui. Nem todo mundo vê, mas tá aqui, né? Tá aqui. Ah, fantástico, fantástico, cara. Que legal. E como é que foi essa carreira, né? Como é que você veio parar na tecnologia? Foi esse lado nerd aí que aflorou e falou: ah, acho que é isso mesmo que eu gosto, de tech. Ou, não sei, destruiu uns 10 computadores e falou: ah, é isso que eu quero fazer. Como é que foi essa ideação? Porque hoje, né, com tantas. Talvez na nossa época, eu ia falar na sua, mas, poxa, na nossa época, né, Uhum. não tinha tantas opções. E hoje, com esse mar de opções, eu gosto muito de pegar o início, a tomada de decisão, em qual faculdade eu vou fazer, porque muitos das pessoas que estão assistindo ficam naquela, né, para ver se acabam se espelhando, né, tendo empatia, falando, comigo também foi assim e tal. Por isso que eu gosto de entender qual que foi o ponto-chave. Falou, tá bom, vou para a tech agora, ou vou, né, enfim, conte aí um pouco como é que foi É, essa descoberta. o início, assim, né? A minha família é uma família aqui de Blumenau, então uma região onde sempre predominou bem forte, assim, aquela questão de trabalho, indústria têxtil, né? Porque o Blumenau era considerado, acho que não é mais, né? Teve essa virada, que Blumenau hoje é um polo tecnológico, né? Mas antes era um polo têxtil, então toda a minha família era dessa área. Mas, né, na nossa casa, sempre tem aquele que puxa mais para uma área, outro para outra. E eu sempre fui dentro da minha casa a pessoa que mais tinha desenvoltura para abrir videocassete, né? Que alguns não vão saber o que é isso, né, limpar fitas, ou tentar se aventurar a fazer uma extensão, né? Alguma coisa que se desprendia um pouquinho disso, né? Daquela questão de trabalhar em fábrica. Então, como eu tinha essa vontade, então, né, comecei um curso técnico e logo percebi que, como eu também já tinha um perfil mais reservado, mais concentrado, então isso também me ajudou, né, a descobrir, né, para se despertar para a área de tecnologia, né? Então, logo, assim, né, tendo acesso, né, para a gente era mais tarde o acesso à tecnologia, então, eu fui ter um computador, né, que era o nosso primeiro contato com tecnologia, quando eu já estava assim saindo do ensino fundamental. Então, eu fiz um curso de informática básica ainda, onde a gente aprendia o Windows 98, aprendia a digitar, né? Pô, Então, mas você nem pegou o DOS, então, ali, então. Você já chegou, já tinha não, o Windows. não, eu cheguei já, né, a gente usava DOS, né, para algumas coisas, mas já tinha o Windows 98, que era todo com interface gráfica, né? E Sim. logo daí isso me despertou para xeretar na máquina, né? Querer trocar peça, daqui a pouco começar a trabalhar com computador de amigos, né? Ou de familiares, né? Então era menor, mas já, né, tinha encontrado alguma ocupação, né? Além de estudar também que era ajudar os amigos, né? Os vizinhos e sempre ser a referência em tecnologia, né? Naquele contexto familiar. Não, muito legal, assim, você vai falando, né, vou lembrando, meu, eu adorava, eu fiz aquele cursinho da Microcamp na época, por isso que eu tô falando do DOS, né, porque eu não sou Uhum, nenhum expert, nem nerd, nem nada, mas eu uhum, fiz o cursinho da Microcamp, eu era relativamente bom ali para a época, e tinha um amigo meu mais riquinho da rua, né, que o pai dele trabalhava no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele tinha ido para Tóquio. E aí ele tinha uns videocassete mais legal da rua, de todo mundo, e ele tinha já um MSX. uhum.
Para quem não sabe, é antes do Windows, assim, é muito velho. Então, mas nossa, era muito legal, cara, era muito legal, porque a galera tinha Atari, né? Os playboyzinhos já tinham o Nintendinho, né? O primeiro Nintendo lá, depois veio o Super NES, né? Mas ele tinha o MSX, então todo mundo, nossa, ele tem o MSX, tipo, ninguém tinha. Era muito louco, só que foi a primeira vez que eu vi um computador de pertinho, mexi e tal, né? Com a tela verde ainda, né? Com a Uhum, tela, as letras escritas em verde, né? uhum, E depois na empresa, que aí eu fui para a empresa, e na empresa também as linhas de produção eram controladas pelos computadores com a telinha verde ainda, tudo em DOS, uhum, tudo em DOS. uhum, Mas que bacana. Mas tá bom, você descobriu, você foi fazer o curso técnico lá em informática, né? Que era o que tinha na época, tinha muito, né? Tinha Microlins, uhum, Microcamp, uhum, tinha aquela SOS de computadores, tinha um monte, assim. Eu uhum, lembro dessa época aí. Mas aí com o bichinho da tecnologia picou e você foi uhum. para a facul já direto? Como é que foi? É. Ou deu uma pensada, ou entrou no mercado? Você trabalhou de quê antes? Como é que? Ou já foi direto para TI? O que acontece assim, né? Isso antes, né? Hoje a gente tem um tecnólogo, né? Que acaba nos ajudando a ter uma iniciação e se formar rápido, né? Ou dar a possibilidade de iniciar e ver, não é isso que eu quero, né? E de repente fazer a transição. Na minha época, isso não era tão fácil. Então, uma alternativa bem interessante, né? Era iniciar o ensino médio e já poder cursar um curso técnico junto, né? Então, foi isso que eu fiz. Aqui na minha cidade tem uma instituição chamada Sedup, né? Então, que oferecia isso, né? A nossa família não era de uma alta renda, né? Era uma renda intermediária, assim, uma classe média baixa. Então, era também o que eu poderia fazer naquele momento, né? É, então, era um curso de técnico em informática que ele dava tanto a formação para a parte de hardware quanto para a parte de software. Então, tinha uma ênfase maior em desenvolvimento de software até, então comecei a aprender algoritmos, né? Então, me saí bem, né? Então, aquilo caiu a ficha, né? Porque essa parte de lógica de programação e algoritmos realmente tem que cair a ficha, né? A pessoa tem que compreender aquilo para poder dar sequência, então isso para mim fez sentido. E, e aí o que aconteceu é que logo eu consegui me colocar profissionalmente, né? Então, comecei um estágio numa empresa. É uma empresa que depois eu permaneci por 14 anos nela, tá? Então e essa empresa ela cuidava da parte de informática de uma faculdade aqui da cidade também. Então nessa faculdade eu era o menino do laboratório, né? Então aquele que auxiliava os professores, alunos, né? Cuidava para que tudo tivesse em bastante conformidade. Mas lá naquele Tinha, momento, não era o Bedel? Bedel, não. Bedel, cara. Esse Ó, termo desculpa, não é que me. você Aham. falou, tinha a bedelaria. Eu fiz o NIP lá em São Uhum, Paulo. E esse carinha da TI, ele ficava uhum, na bedelaria, porque quando o professor ia usar a máquina em sala de uhum, aula, ou ia fazer uma projeção, lá na bedelaria que ele pegava o projetor, a caixa, o computador e tal, né? uhum, E por isso que eu falei, pô, o carinha da TI é o cara, era o Bedel, na verdade, uhum. esse cara que apoiava os professores e tal. Não, aqui não tinha esse nome não, Fernando. Só que desde aquele momento, né? E aí tem algumas coisas que a gente profissionalmente também já vai começando a se posicionar. E naquele momento eu já consegui ter isso, porque tinha eu e mais dois meninos, né? Então eles ficavam mais fixos no laboratório e eu ficava mais flutuando, né? Ia na secretaria, ajudava, né? Ia em outros departamentos. E, e naquele momento eu já comecei a exercer uma certa liderança sobre eles, né? Porque tecnicamente acabei me desenvolvendo mais que eles, né? Então exerci uma liderança técnica, mas também uma liderança de equipe, né? Então determinando, né? Coordenando as atividades. Então ainda estagiário, mas eu exerci um papel de liderança sobre outros dois estagiários. E ainda como O estagiário estagiário que tem estagiários, né? o estagiário é o chefe dos estagiários, Chefe né? estagiários, né? É, e ainda naquele momento, né, a gente começou a perceber mudanças importantes para a faculdade, né, enquanto estagiário. Então, por exemplo, a gente não tinha um CPD, né?
o nosso servidor ficava no melhor local possível no prédio, mas essa sala era compartilhada com outras atividades de outras equipes, né? O que é Então, CPD, Marcelo? CPD é a Central de Processamento de Dados, né? É um local assim que acaba sendo o núcleo do TI, onde geralmente estão os servidores, ferramentas, Entendi. naquela época CDs, né? Discos com software. Então, onde ficava centralizado todos os suprimentos de informática, sejam eles software, né? Ou hardware. Então, né? Dentro da instituição, então, em algum momento a gente percebeu, a gente precisa criar esse espaço, né? Então, a gente expulsou quem estava compartilhando aquela sala, né, com os equipamentos e disse, não, a gente precisa de um espaço só para o TI. Então, já foi aperfeiçoando alguns processos para evolução, né, da parte de TI daquela instituição. Logo, né, como o meu curso ele tinha mais ênfase na parte de desenvolvimento de software, então também dentro da própria empresa foi percebendo que eu tinha essa facilidade com a parte de desenvolvimento, né? Então eu migrei para um estágio de desenvolvimento de software, né? Então apoiava outros dois, três programadores, né, que faziam desenvolvimento. Mas quando começou, né, a própria parte de desenvolvimento de software também estava iniciando, né? Então, embora Blumenau hoje é um polo, né? Naquele momento ela também estava iniciando, né? A gente já tinha algumas empresas grandes em Blumenau como Sênior, WK Sistemas, a própria HBSys, né? Que hoje pertence ao grupo Ambev, mas não era a cidade toda respirando tecnologia. E a gente era muito polivalente naquela época. Então, a própria função do profissional de TI, ela era de muita polivalência. Então, a pessoa que desenvolvia era a pessoa que também dava suporte, era a pessoa que sentava com o cliente para fazer a leitura do que o cliente precisaria, né? E desde aquele momento já desenvolvia essa tarefa. E Marcelo, qual que é o curso, né? Você falou aí, tal, fala da sua Uhum, formação. Não tem problema falar qual que é o uhum, curso que você fez sim, e sim. qual que é a faculdade. Não, Não tem legal. problema. O meu curso que eu fiz na época era no Sedup, né? Era técnico Ainda era técnico, ainda não tinha entrado na facul ainda. ainda técnico. Daí, quando eu entrei na faculdade, né? Então, eu trabalhei na faculdade IBS, que depois veio a se tornar a faculdade Sociesc, né? De Blumenau, né? O polo de Blumenau. Uhum. A empresa que eu trabalhava era a empresa chamada Uninformari, que era quem cuidava da parte de software e de hardware da faculdade IBS, que tinham donos em comuns, né? Que eram do mesmo grupo. Durante o meu período de estágio, né? Foi enquanto eu estava no curso técnico, mas assim que eu concluí, né, eu já prestei vestibular na FURB, e na época que eu prestei o vestibular, deixa eu lembrar o ano, eu acho que era 2007, mais ou menos, é, a gente tinha duas opções de curso de informática na época, né? Todos eles bacharel. Era sistemas de informação ou ciências da computação. Como eu acreditava que eu tinha mais afinidade com a parte técnica, eu escolhi fazer ciências da computação, tá? Porque as ciências da computação na época, ela moldava o cara mais para trabalhar com hardware, trabalhar com a tecnologia em si, né? Desenvolver tecnologia, né? Tanto que depois a gente pode falar um pouquinho do meu TCC, que ele era o desenvolvimento de uma tecnologia para a educação. Mas tinha também o curso de sistemas de informação, que hoje, olhando para onde eu vim parar, né, talvez até seria o curso mais adequado, porque ele era um curso que ele formava mais para você ser uma pessoa do negócio informática. Então, você, de repente, ser um empreendedor, né, ele te dava mais essa visão, né, a questão de legislação, né, para desenvolver software, para desenvolver sistema, né, que um polo de software, mas muito voltado à parte de desenvolvimento de sistema, cidade. Então, o curso ele trazia muito mais essa bagagem, né? Que é depois, né, os meus anos de experiência com desenvolvimento de software, com análise de software para a área da educação, né? Que depois foi o ramo que eu segui, né? Então, continuei na Uniformari desenvolvendo o sistema Unimestre, né? Então, dentro da Uniformari, né, eu fui de chefe dos estagiários, né, para programador de sistemas, para analista de sistemas, depois eu vim, né, fui informalmente o coordenador daquela equipe e depois me tornei
o gerente de produto da empresa, tá? Que legal. Até, né, depois ir Não, para uma próxima maravilhoso experiência essa profissional. trajetória, porque ainda você fez a carreira, digamos, tradicional, assim, né? Você fez estagiário, Uhum, analista, coordenador, depois gerente, e aí realmente foi para a área de desenvolvimento, tipo, novos produtos e tal, uhum, e que hoje eles chamam de PMO, né? Os Product Management Owner, né? uhum, E eu sempre falo para meus alunos que todos são gestores de projetos, né? Em algum momento da vida, você vai virar gestor de projeto. Porque, no final das contas, a gente é pago pelas entregas, né? Pelos projetos que a gente desenvolve. Eu uhum, sei que o formato pode ser CLT, ou pode ser freela, ou pode ser PJ, mas no final você tem que fazer as suas entregas. Por que que eu estou falando isso, né? Porque, poxa, hoje existe uma abordagem, não vou dizer que é uma abordagem melhor nem pior, nem vou entrar nesse mérito, mas uma abordagem diferente, né? Hoje o cara não faz mais essa carreira de uma forma tão linear, tão cartesiana, assim, né? Subindo os degraus, assim, com esse formato reto e específico, até com uma expectativa, né? Você sabe que se você se dedicar aqui, você daqui uns 2, 3 anos, você vai para a próxima etapa, né? Se o cara aposentar também ali, você já sabe que você meio que vai para ali. Hoje tá muito achatado, né? Teve o downsize lá na década de 90, mas ele veio percorrendo os anos e então as carreiras são bem paralelas, assim, talvez tenha um nome mais técnico para isso. Mas de qualquer forma, a pergunta é como que é ser esse cara da TI hoje, em 2023, em tempo uhum. de chat GPT, em tempo que um moleque que na sua época seria você ali fazendo curso técnico, hoje também dá uma fuçada ali no, vamos colocar assim, no YouTube e já é um meio que desenvolvedor, depois faz uns 2, 3 cursos na Alura ali, também já pronto, já o cara já está destroçando, codando, ganhando 10 pau numa startup lá na Estônia, e nem sabe falar inglês, mas ele sabe codar, então ele consegue. Como é que é esse cara da TI? Qual que formato que está tendo agora para você? Como é que é esse desafio? Porque você é o líder dessa equipe, né? Você tem várias pessoas ali, né? Para você fazer não só a gestão de pessoas, mas desse desenvolvimento, dessas etapas na carreira e conseguir fazer essa distribuição de forma adequada. Como que é isso? Uhum. Explica um pouco para nós. Eu vejo que, embora, né, os tempos mudaram, e até trazendo um pouquinho a minha questão de como eu desenvolvi a minha carreira, ela também tem ligação com a minha forma como eu fui criado, né? Então, o meu pai, ele trabalhou 35 anos na mesma empresa, né? Então, essa longevidade dentro da empresa é uma característica minha também por causa da forma que eu fui criado, né? A minha referência era uma pessoa que trabalhou a vida toda na mesma empresa e se aposentou, né? Então não teria como ser muito diferente. Mas o que eu consegui fazer diferente na época foi aproveitar, né, essa solidez, né, essa talvez um pouquinho até de zona de conforto, de estar num lugar que eu me sentia seguro, mas buscar essa evolução dentro da empresa, né? Então, olha como eu escalei assim de técnico, estagiário a gestor de produto. E eu vejo que o que é importante para o profissional de TI que não mudou, né, é ele estar atento ao que a TI está oferecendo de novas oportunidades, né? Então, e isso era lá atrás e agora, né? Só que agora, como você bem trouxe, Fernando, é assim, eu não preciso mais ser formado na área para eu trabalhar com TI, né? Eu não preciso mais seguir fiz curso técnico, fiz pós-graduação, eu não preciso mais. Isso é uma barreira que o profissional de TI não tem, né? Então, a própria rede, muitas das coisas que a gente aplica hoje no nosso dia a dia, eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi, né? A faculdade não me deu nenhuma pincelada sobre isso, né? Então, a gente adquiriu esse conhecimento, né, com a internet, com tutoriais, ou com networking, né, ou com participação em eventos. Então, eu vejo, mas isso lá atrás, para a gente também era necessário, só que os meios para isso acontecer eram diferentes, né? Então, antigamente eu tinha que comprar um curso presencial, né? No mínimo, eu cheguei a fazer cursos de desenvolvimento web, curso para trabalhar com banco de dados Oracle,
Então, a forma de despertar essa necessidade e a forma como eu resolvi essa necessidade era diferente. Mas a questão de um perfil que a pessoa profissional de TI precisa ter é não ter zona de conforto com relação a aprender novos conhecimentos. E uma coisa que eu acho assim sensacional para que você tenha sucesso na sua carreira de TI é não fazer com que a sua limitação em conhecimento limite aonde você está atuando. Então, eu não posso de repente, eu não sei falar inglês. Então, a empresa toda não vai falar inglês porque eu não sei, né? Então, eu preciso vencer as minhas dificuldades técnicas para não fazer com que a empresa se limite ao profissional, vamos dizer assim, medíocre que eu possa ser, sabe? Então, eu vejo muito isso, sabe, Fernando? Então, essa forma de você encarar os seus desafios profissionais. Então, não pode, eu aprendi uma linguagem, né? Quando eu comecei, aprendi linguagem Pascal, Delphi. Hoje em dia tem versões novas? Tem, mas é uma linguagem que naquela época era muito forte, principalmente aqui na nossa região sul, né? Mas hoje ela está totalmente ultrapassada, né? Então, naquela época, quando eu comecei, a web estava começando para essa parte de sistemas, né? Então, rapidamente eu me conectei a questões web. Então, até o momento que eu estava saindo da minha experiência profissional anterior no Unimestre, então o que que a gente já estava vendo? Desenvolvimento de aplicativos, trabalhar com microserviços, trabalhar até com uma questão de aplicação que consumia APIs, né? Que ela não era uma aplicação que fazia tudo, ela conversava com APIs, né? Para fazer recursos externos. Então, essa importância, a gente sempre precisa estar atualizado e saber. Então, qual é a onda do momento? É chat GPT, comunicação com WhatsApp, né? Então, a gente precisa fazer com que a nosso poder de uso de tecnologia ele consiga se comunicar com o que tem de mais atual, né? Então a gente até ano passado falava em metaverso. O metaverso ele já está passando, né? Uma coisa que já não pegou tanto assim. Então o que que Foi só agora? espuma, né? Foi só Ele espuma, né, o ele metaverso. veio, né? Fez um salto de golfinho e puf, caiu, né? Então agora é chat GPT. Então eu preciso estar atento, né? E entender o momento de conectar isso no meu trabalho, né? Então eu tenho lido muito sobre isso também, né? Então as profissões do futuro vão depender de inteligência artificial. E isso não é uma coisa que é sabida de agora, né? Então a própria cultura pop foi fomentando isso, né? Então quem viu o filme do Exterminador do Futuro, ou De Volta para o Futuro, né? Já via que isso eram, né, os Jetsons, né? São coisas da nossa época, já eram tendências que já estavam sendo desenhadas lá Sim, atrás sim, e sim. que É porque hoje elas se você, tornaram concretas, sabe? sim, você comentou, porque agora é inteligência artificial, mas é que eu Uhum, também, né, dentro, né, a gente compartilha ali curiosidades, também sou curioso aí da inovação, não tenho a informação que você, mas uhum, de tudo que eu tenho visto sobre inovação e futurismo, né, poxa, a inteligência artificial, ela tá aí já há algum tempo, né, já vem uhum, sambando na nossa cara, só que ela estava mais disfarçada, né, uhum. agora, digamos que ela saiu talvez do meio empresarial e caiu na nossa mão, literalmente. Tanto que você pode ter ali o chat GPT no aplicativo celular, enfim. Mas porque não é só isso, né? Já tá, a Alexa já estava aí, os comandos por voz já estavam aí, inúmeras outras inteligências artificiais, né? Que não é só esse modelo, né? São vários modelos já Uhum. estavam aí. Agora só realmente clareou porque caiu na mão de todo mundo, então deu essa pulverizada e na linha lá das coisas disruptivas, né? Ela chegou na democratização, né? Que é quando chega na mão do povo. Esse que é Dos... o ponto, Fernando, sabe? Porque até se a gente olhar lá atrás, né? Então, o mouse como é hoje que tem o scroll, isso já tinha sido inventado muito antes, mas isso precisou fazer sentido para o consumidor final, né? Então, quando a gente falava em inteligência artificial, né? Na minha faculdade eu tive inteligência artificial, né? Então, a gente já aprendia coisas, mas para que que eu uso isso, né? E eu acho que esse é muito o ponto da tecnologia, né? Com que propósito eu crio isso? Tem que fazer sentido para o usuário final e tem que ser fácil para o usuário final, né? Então, quando a gente fala da Alexa, assistente por voz também já existia há bastante tempo, né? Mas a Alexa, ela veio disfarçada de caixinha de som, né? Onde a gente podia, né, ouvir algo fácil
que era do nosso dia a dia, né? Que a gente sempre ouviu rádio, né? Então, ó, é ali ó, um radinho que tu tens ali. Mas ela trouxe junto o comando por voz, né? E junto com isso trouxe daqui a pouco, ligar a minha TV com comando de voz, né? E daqui a pouco, então faz sentido desligar a luz com comando de voz, né? E isso atende não só o Marcelo, que é extremamente high-tech, como o pai, a mãe do Marcelo, a avó do Marcelo, né? A tia do WhatsApp, sabe? Então acho que essa democratização da tecnologia é que faz ela ter relevância, né? Faz, né? Então, qual que é o sentido da tia do WhatsApp ir para dentro do metaverso? Então, talvez esse que é o ponto de conexão que está faltando para essa tecnologia, né, virar uma real tendência e não só um lobby de mercado, né? Então, hoje a inteligência artificial, daqui a pouco integrada a mais coisas, hoje um professor utiliza a inteligência artificial para ajudar a corrigir um trabalho, né, dos seus alunos. Então, isso já está trazendo ganho para a pessoa, né? Então, não é uma curva de experiência para aprender a usar algo que depois não te traz, né, significado para a tua atuação profissional, sabe? Então, acho que esse que é o ponto da tecnologia, né? E é nós, enquanto profissionais de tecnologia, precisamos estar conectados a isso, percebendo essas tendências, acompanhando, porque senão realmente a gente vai ficar defasado, vai ficar para trás, né? Ou daqui a pouco a tua empresa vai precisar desse conhecimento e tu vai estar limitando, isso em algum momento vai aparecer e tu vai precisar ser substituído. Sim, eu ia falar sobre isso, porque, poxa, eu brincava, né, que o advogado, contador, né, todo mundo que lida com lei, pelo menos no Brasil, principalmente no Brasil, pelo menos até onde eu conheço, e todo mundo fala muito sobre isso, é um cara que vai precisar sempre, porque a lei muda o tempo todo, toda hora, e não dá para ficar se atualizando, tem que ter um cara para ficar se atualizando sobre isso. Esse cara da TI, durante um tempo, eu precisava ter um cara da TI, mas eu como profissional, não precisava eu mesmo me atualizar, por quê? Porque eu tinha o cara da TI como esse meu apoio, meu suporte. Mas eu entendo que hoje, talvez eu, como profissional, independente se eu sendo, nesse momento, eu sou o cara da TI também, né? A gente está dividindo um departamento ali, que é fantástica a experiência com você. Mas o cara que também não está na TI, digamos assim, ele tem que ser um cara tecnológico. Ele não dá para ser um cara que não sabe fazer uma instalação simples do Office 365. Ele não é um cara que não dá para ele precisar de um suporte para. Que antes era o cara da TI, é o cara da impressora, né? O cara que vem consertar a impressora. Então, hoje, talvez a gente não imprime mais tanto, né? A sustentabilidade veio aí para nos dar essa ordem. Graças a Deus, o pessoal está mais consciente dessa não necessidade da impressão. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber mexer no Adobe para não precisar imprimir. Ele tem que saber o que é um Adobe editável. Ele tem que saber que é melhor ele pagar um Adobe editável do que ele comprar uma impressora, por exemplo, né? Ele tem que saber essas tomadas de decisão, né? Esses trade-offs de gestão. Mas eu estou puxando esse tipo de coisa que o cara tem que saber, o cara não tem que saber, que agora não é só o pessoal da TI, todo mundo tem que ser digital e tecnológico, né? Qual que seriam as competências que o cara tem que ter? Eu sei que você já falou de curiosidade, esse cara de observar as oportunidades, mas o cara que está pensando, eu acho que eu vou estudar mais sobre dev, eu quero ser dev, eu quero. Que competência esse cara tem que ter para se auto-perceber como um cara que vai se dar bem na TI? Uhum. Eu vejo muito assim, né, Fernando? Eu acho que a transformação que a gente teve digital, né? Então a gente fala lá nas revoluções que tiveram, Revolução Industrial, e eu vejo que talvez lá no futuro a gente vai olhar para esse período de pandemia, e talvez isso até vai ganhar um nome, né? Porque eu vejo que foi um período que as pessoas precisaram é, mudar o jeito de trabalhar, né? E é claro que ainda tem pessoas que estão correndo atrás disso, mas hoje isso se tornou um diferencial de mercado muito grande. A pessoa que aderiu a esse novo mundo digital, né, onde você trabalha de onde você quer, né? Você tem um escritório em qualquer lugar, né? Então, nesse momento eu não estou na minha casa, que é o meu escritório, mas estou aqui, né, desenvolvendo minhas atividades, podendo participar dessa reunião e tem a minha organização toda comigo, né?
Então, eu acho que essa virada, né, que a gente teve no pós-pandemia, que foi um período traumático, ruim, mas que trouxe bastante coisa boa, né? Então, fez a gente correr atrás do próprio rabo, né, e mostrar que o mundo não precisava parar, né, mesmo diante dessa questão que a gente viveu. Então, um pouco disso, né, é um advento disso. Essa questão de como eu me organizo. E eu vejo que o profissional dev, ele tem muito essa questão, como a sua organização, né? Então, hoje eu não estou mais dentro de um escritório com um chefe olhando, me pressionando. Então, como que eu me organizo, né? Como é que eu organizo minha agenda? Como eu organizo a minha rotina? E dentro da área de TI, às vezes a gente tem uma coisa que é um pouco diferente das demais, que eu funciono, não funciono tanto sob pressão. Eu funciono no meu horário, que é à noite, né? Muitas vezes tem isso, né? Então, em vários momentos eu já precisei desenvolver trabalhos que durante o dia eu não conseguia. Eu precisei de noite com um silêncio extremo, né? Depois de, sei lá, assistir uma série, aí eu, né, ter aquele insight para poder ter a energia para conseguir continuar. Então, essa auto-organização, a autodisciplina, né, com o seu horário, né, porque a pessoa trabalhando de casa, né, tu tem tudo ali à tua disposição, né, para poder te desviar o foco, né? Então, tu pode estar, né, não tem uma cobrança sobre ti tão direta, é, ferramentas para ganho de produtividade, né? Então, saber trabalhar com alguma ferramenta de Kanban, né? Saber trabalhar com Trello, na nossa área, trabalhar com Gira, né? Que é uma ferramenta para desenvolvimento, Gestão para ágil geral, né? Em geral, gestão gestão ágil, ágil. né? A gente precisa conhecer metodologias ágeis de desenvolvimento de projetos, né? Boas práticas, né? Então, principalmente na área de programação, a pessoa ter boas práticas. Eu vejo que é importante a pessoa ser especialista em algo, né? Então, se tu souber fazer de tudo, tu acaba não sabendo fazer nada. Então, tu precisa ser especialista em uma área, mas é importante ter um pouco de noção de tudo. Então, né? Então, você não vai conseguir ser especialista em tudo. Desde sempre, eu sempre tive muita facilidade com banco de dados, então é uma coisa assim que eu sou especialista nessa parte de SQL e tal, e que me ajuda muito até hoje, né, a construir soluções ali na empresa que a gente está atuando no momento, que é a Faculdade Senspeg, mas a gente precisa conhecer de tudo, ter interesse, né? Dedicar algum tempo para estudar, né? Então, eu já trabalhei com profissionais assim incríveis, né? Que tinham um autocontrole sobre isso, que tinham essa disciplina de reservar momentos para estudar, né? Então, para mim está sendo um desafio, né? Porque eu tenho 3 filhos, né? Uma carga de trabalho grande, né, também familiar, assim, mas a gente precisa se dedicar e, né, e estar atento, ter interesse, né, ouvir podcast da área, né, ler muito sobre, né, ou seja qual meio que a pessoa encontrar, de repente no Twitter, seja onde for, a pessoa precisa estar em contato com pessoas que falem sobre, para ouvir um conceito, isso despertar interesse, chamar atenção, procurar, né, ou algum youtuber, né, alguém que vai de vez em quando te entregar coisas que te façam sair da zona de conforto, entender, agora eu preciso ver sobre isso, agora eu preciso entender sobre aquilo. Ah, falaram sobre aquela linguagem, alguém está usando isso, como é que isso funciona, né? Uhum. Porque ali pode ter uma oportunidade de qual vai ser o meu próximo passo na carreira, né? Porque senão o meu próximo passo na carreira daqui a pouco vai ser realmente encerrar ela, se aposentar ou ter que sair da questão de tecnologia. Não, fantástico. Você falou sobre o que é a pauta da vez, né? Que é o Long Life Learning, né? Aprendizagem para a vida toda. E a Uhum, carreira de tecnologia é uma dessas, né? Que se atualiza o tempo inteiro. E o desafio, acho que maior é porque deu uma acelerada nesse, né? uhum, Nessa curva de aprendizagem está cada vez mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, acredito que as empresas estão entendendo que as coisas não são padaria, né? Não dá pãozinho quente na padaria, né? Não dá para ser para uhum, ontem, igual muitos. Ah, porque tem que ser rápido, com certeza, né? Mas tem que também ter um espaço para erro, né?
Porque antigamente não temos espaço para errar, aqui a gente só acerta. Realmente, ou a gente acerta ou aprende. Mas eu tenho que ter espaço para errar, porque é errando, é testando, prototipando, né, que eu consigo desenvolver um projeto realmente assertivo, conversando com todos os stakeholders, com os clientes, né, com o usuário final, como você enfatizou, de forma muito sábia, assim. Muitos fazem os sistemas, os projetos maravilhosos para mim, né, porque se o cara vai usar, ninguém consegue usar, né. Então, eu adorei a sua abordagem, acho que todo mundo que está assistindo aí já deve ter pego a cadernetinha para anotar, porque não está fácil, né? E ele falou ali de um bracinho só, de como ser um cara da TI, de um modo bem generalista, mas você vai encontrar o seu caminho ali, né? Na Faculdade Sanspeg, por exemplo, que a gente trabalha, né? Tem ali, tem a engenharia de software, ok, né? Ciência da computação, mas tem a questão do o tecnólogo também, que pode ser esse cara que já vai dar uma luz ali, uma clareza de caminhos a seguir. Você pode começar como analista de sistema, ou com o cara da segurança da informação, ou também o cara do banco de dados, né? Tem cursos mais curtos que você vira especialista, como você falou, um especialista em algo, e depois talvez você queira se aprofundar mais, ou apenas ficar fazendo upgrades aí, não necessariamente acadêmicos. Pô, achei fantástico. Mas vamos falar um pouquinho da pessoa Marcelo. Vou retornar aqui por Marcelo. Marcelo com 3 filhos, né, cara? E o diretor de TI, eu fico imaginando assim, eu ia perguntar, pô, qual que é um filme que para você compartilhar? E aí eu com 3 filhos, eu imagino, deve ser Galinha Pintadinha, né? Olha, Fernando, eu, né, falando um pouquinho sobre essa parte, não tem como não associar, né, porque eu acho que o nosso trabalho, quando a gente faz ele com prazer, né, e quando a gente trabalha no que gosta, é difícil associar também, desassociar totalmente dessa parte de entretenimento, né? Então, o que eu acabo gostando, ele tem muita afinidade com o meu trabalho, né? Então, eu gosto muito assim de questões de ficção científica, né? E principalmente quando elas fazem refletir qual que é o futuro, né, da humanidade, né? Para onde que a gente vai? Que é sempre essa questão assim, como é que eu dou o próximo passo, né? Para onde que a gente está indo? Né? Então, também tenho bastante, embora não conheça muito a fundo, tenho bastante interesse sobre astronomia e tal. Então, o Interestelar é um filme que eu gostei bastante, assim, né, porque ele traz várias reflexões sobre como é que vai ser o mundo daqui a alguns anos, né? Quais os desafios que a gente tem que encontrar. Então, essa questão da sobrevivência, né? Até que ponto chega o homem, né? É até uma questão filosófica, né? Como é que ele vai se portar, como é que ele vai lidar, né, se ele vai aceitar sacrificar né, alguém em prol, né, de algo maior, né? Então, esse é um filme, e filmes nessa linha são filmes que me despertam muito interesse, porque trazem essa questão tecnológica que me desperta muito interesse, além dessa questão muito comportamental, né, do ser humano, e que traz esse lado filosófico e coisas que a gente tem tanta dificuldade para entender, né, como a questão do buraco de minhoca, né, os limites até onde a nossa tecnologia já chegou, né? A velocidade que a gente consegue alcançar, né? E esse conhecer além, né? Então, eu conheço, não sei nem se tem um nono planeta no nosso sistema solar, então, o que tem além disso, né? Então, é, que até às vezes nos despertam para questões criacionais, que nos fazem questionar, às vezes até a religião, né? Então, isso é o que me desperta bastante interesse fora. Pô, que massa. E você falou também de podcast, né? A gente está aqui gravando um podcast, né? Eu, eu gosto do podcast no formato, o formato do podcast. Eu, eu publico tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas eu gosto mais do Spotify porque o YouTube você tem que assistir, né? Se você para, ele fecha. O Spotify não, você pode ouvir apenas e cara, eu piro na quantidade de praticidade que tem o YouTube, porque do YouTube não, no caso, o podcast no Spotify, por conta da praticidade. Eu estou falando isso porque você falou né, que ouve muito podcast também, né? Quando falou de competências e tal, e eu conheço você, então eu sei que você ouve. Mas eu estou falando no sentido de buscar
o que mais faz sentido para nós, né? Para cada um aprende de um jeito, né? Então, você pode estar sempre buscando, porque você está sempre curioso, né? Eu estou vendo aí, né, do ponto de vista do design, está sempre observando o que vem à frente, o que vem à frente, né? Que é uma área também, design de futuros, né? E é o que eu também gosto bastante. É. E livro, Marcelo, você tem lido bastante? Como é que tá? Ou não? Não... Essa é como eu disse, né? Dentro da minha questão de trabalho, assim, né? E a minha carga familiar, assim, eu acabo não tendo conseguido ler, né? Tem até um pouquinho de dificuldade, uma coisa que eu sempre tive mais dificuldade de concentração para leitura, né? Mas na parte de podcast, eu acabo indo para alguns canais que tratam de temas diversos, né? Então, um que eu gosto bastante é o do Space Today, não sei se tu acompanha, que é com o Sérgio Sacani, que ele fala bastante da questão de astronomia, né? Então, a gente sabe bastante essa questão de, para onde que, né? Bem linkado com essa questão minha dos filmes também. E bastante, tem o professor Henning também, que ele fala sobre geopolítica, eu acompanho muito também, que eu acho que me ajuda bastante. E assim, sinceramente, na parte de tecnologia, né, eu acabo buscando mais pelo tema, né? Então, eu busco, o tema inteligência artificial, né? E eu não me apeguei a um podcast ainda, né? Mas tem um podcast sobre tecnologia que eu escuto bastante, que é o Coluna Cerebral. Que é de um amigão Maravilhoso, meu. maravilhoso, Já maravilhoso. mostrei para ele, tá na central do meu carro lá do Spotify, acompanho ele frequentemente. Que legal, que legal. E Marcelo, tem alguma coisa que você, sei lá, se tudo que você viveu até hoje, você tem alguma coisa que você faria diferente, se pudesse voltar e mudar? Ah, isso aqui eu queria ter feito e acabei não fazendo ainda, talvez agora não dê mais. Tem alguma situação assim ou não? Uhum. Eu vejo que, assim, né? Eu acho que toda experiência, boa ou ruim, ela te traz aprendizado, né? Então, acho que para chegar no Marcelo construído hoje, que aqui está falando com vocês, cada erro, cada escolha, por mais traumática que ela possa ter sido, né? Ela me ajudou a formar a pessoa que sou hoje, né? Então, eu não me arrependo de nada, né? Não mudaria nenhuma escolha, né? Não tem nenhuma, assim, que eu possa chamar atenção. Então, né, eu trabalhei anos numa empresa, né? Então, escolhi estar na Faculdade Senso-Peg assim que recebi o convite. Foi um processo que eu vivi de transição de carreira, porque eu trabalhava focado na parte de desenvolvimento, né? Sempre na retaguarda, né? Então, pouco contato com o cliente, mas uma coisa que eu sempre gostei de ouvir as pessoas, de buscar a solução, de conectar as coisas. Então, quando eu vim para a faculdade, né, e lidei muito mais com pessoas leigas em informática do que com pessoas, né, que de repente saberiam conversar de igual para igual para mim, isso foi muito gratificante, porque eu procurei entender as dores das pessoas e construir soluções, sabe? Então, isso para mim é uma experiência bem rica, né? E que, inclusive, na minha cabeça tem algumas ideias de como replicar isso, né? De como tornar isso mais intenso. Mas escolha, assim, que eu tenha feito e, né? Talvez alguma coisa muito pontual, mas que não seja relevante. Porque, como eu disse, eu acho que cada escolha, né? Então, a gente vive, às vezes, situações de crise com quais, às vezes, nós aprendemos muito mais do que com uma escolha acertada. E para mim isso tudo faz muito sentido e tem muito significado. Pô, que legal, hein? Senhoras e senhores, Marcelo Gonzaga. E Marcelão, que legal te ouvir falando isso, assim, a gente conversa bastante, né, parceiro de trabalho, mas talvez não com tanta profundidade, né, por conta da correria, de tudo. Mas onde é que vai estar o Marcelo daqui 10 anos? Olha, eu tenho muita vontade em empreender, né? Então eu percebo dores das faculdades, percebo necessidades, né? É, e inclusive como uma pessoa que necessita, né? Porque a gente está à frente da parte de TI de um negócio, muitas vezes a gente percebe profissionais desqualificados, né? É,
e muita dificuldade em venderem soluções que se conectem mais facilmente. Então eu penso seriamente em alguns anos, desenvolver, soluções para a educação, né, para ajudar tanto a parte de aluno, quanto a parte de também do negócio, né. Porque a gente também, né, tanto na minha experiência profissional anterior quanto na atual, eu vejo, as dores das faculdades e enquanto ao mesmo tempo que a tecnologia está tão avançada, enquanto a solução para determinados nichos, ela acaba sendo precária, né, e às vezes e aí até uma crítica à nossa aos nossos profissionais, né, é que a gente às vezes pensa de uma maneira muito técnica, né, e entrega algo muito complexo, né, que até um pouco do que a gente falou da Alexa, né, e tal. Então eu vejo que a gente precisa construir soluções mais simples e mais funcionais para o usuário final, né, então principalmente voltada para o segmento, né, que eu tô tantos anos já, né, tô quase 20 anos nessa área, trabalhando com coisas para educação, né, para tornar principalmente os negócios mais rentáveis e tornar a educação em si mais acessível para alunos, professores. Então, onde eu devo estar? Provavelmente empreendendo nessa área. Ah, que maravilhoso, cara. Que bom ouvir isso. Espero estar participando desse empreendimento aí, porque eu acredito muito em você e em tudo que você projeta aí. Que espero estar participando desse ecossistema, pelo menos. Estará É, sim. e é fantástico, né, que eu estou fazendo mestrado em design, né, novamente, ó, esse episódio é um oferecimento do mestrado em design, mestrado profissional em design da Univille, e no mestrado a gente fala muito sobre isso, cara. A gente fala muito sobre o design centrado no humano, né, Human Centered Design, que é o HCD aí, vocês digitarem no Google aí, vocês vão achar muito material aí, que é construir não para o cliente, mas com o cliente, né? Não Uhum. é eu testar, eu pensar aqui da minha cabeça e mandar o cliente usar. O cliente, senta aqui comigo e vamos fazer junto. Como, o que que você gosta? Como é que é o jeito que você acha mais adequado, enfim. E entender quem é meu cliente, colocar ele, submeter ele a isso, né? Participar junto, ouvir mais o cliente. Então, toda essa sua fala vai muito ao encontro de tudo que a gente está aprendendo e como é um mestrado extremamente atual, né, e prático, é o que há de mais moderno aí no design, a gente está vendo, então, é fantástico, muito conectado com o que você disse aí. Mas eu penso que a gente conversou bastante, acho que deu bastante ilustrações aí de possibilidades para quem está ouvindo a gente, quer participar da área da TI, se inspira em um cara de tecnologia. O Marcelo é um cara inspirador e por isso que a gente convida, né? E é hoje é o meu diretor, né? Tá aí como meu diretor direto, meu líder direto, mas nunca se portou dessa forma, sempre me porta como um grande parceiro e um aprendiz constante, que eu acho que esse é o olhar que mais nos conecta, né? É o olhar de apreendedor, né? Não de empreendedor, mas só de apreendedor, né? Tá sempre buscando aprender, entender e trocar, isso é fantástico. Mas para a gente finalizar aqui, né? Agora seria aquele momento que se fosse no Jô Soares iam falar assim, né? Ia ter aquele coro, né? Eu sempre faço um desafio para os meus convidados, né? Só convido pessoas incríveis, inteligentes, então todos normalmente conseguem responder. É uma pergunta desafiadora, mas não é tão complexa assim. Então é baseado num TED, né? O Bill Gates, né? O fundador da Microsoft, né? Que todo mundo sabe quem é, o Bill Gates, ele tem um TED que ele diz que professores precisam de feedback. Então, eu sempre pergunto para meus convidados, né? Na verdade, não é uma pergunta, é uma frase que você precisa completar. Eu inicio a frase e você completa da forma que você quiser. Não é apenas com uma palavra, né? Você pode formular algum conceito, alguma situação. E vamos ver o que acontece aí, tá? Então, vamos lá, o desafio é o seguinte, você vai completar a frase, eu chamo de desafio confete, tá? Você vai completar a frase, que é uma frase bem simples, mas gera uma certa reflexão. Ó, o Fernando Já posso fazer? já pode fazer. Sou suspeito a falar do Fernando. Fernando, para mim, é um cara que ele transmite uma energia incrível, uma pessoa que
com quem a gente tem gosto, né, de trocar uma ideia e conversar e ficar horas trocando. Uma pessoa com muito conteúdo, na minha opinião, né, que depois, principalmente, de ouvir o podcast dele, Coluna Cerebral, eu, assim, revi, inclusive, né, a nota que eu dava para o Fernando, que já era bastante alta. Então, acho que o Fernando é uma pessoa muito interessante para se conversar, uma pessoa com muito conteúdo e que tem uma energia que cativa a gente e nos sensibiliza, né? E até por isso, quando eu trouxe ele para o nosso time de inovação, foi com o intuito de pegar essa energia que ele tem, essa que é contagiante, e fazer com que a gente consiga contagiar as outras pessoas e despertar para a inovação também. Pô, obrigado pelo feedback. Né? Sabe que eu também tenho uma admiração gigante por você, não vou chorar, mas gostei muito, sempre gosto, né? Sempre são feedbacks maravilhosos, assim, então, que legal e que bom que a gente ter se encontrado nessa jornada. Ô, Marcelo, para finalizar, onde é que eu encontro o Marcelo Gonzaga nas redes sociais? Né? Tirando você que quer vender um software e fica mandando e-mail para a gente, tirando você, todas as outras pessoas que querem conversar com o Marcelo, mas você que quer vender um software também, uma solução tecnológica, né, e quer compartilhar, brincadeira à parte aqui, onde é que eu encontro o Marcelo aí para trocar uma ideia, ou para conversar sobre tecnologia, inovação, enfim. Como é que eu acho o Marcelo? Eu não tenho assim um perfil tão comercial, né? Sou um cara mais low profile, mas você pode me encontrar no LinkedIn, buscando por Marcelo Gonzaga, vai aparecer um cara bem bonito lá, diretor de TI e inovação da Faculdade Senspeg, e também no Instagram e ainda no Facebook, né? Enquanto ele estiver entre nós. Legal, legal demais. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, Marcelo Gonzaga. Aê, que legal, cara. Adorei fazer o programa com você. Espero que você tenha gostado também. E espero que você que tá ouvindo também tenha gostado. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do mestrado em design da Univille, né, mestrado profissional que eu tenho o prazer de fomentar e falar dele, porque está realmente mudando a minha vida, está dando esse upgrade na minha carreira. E se você quer fazer isso também, venha para o mestrado profissional na Univille. É lógico que você precisa ter uma graduação e ter todos os critérios ali, tem um teste de projeto para você submeter e tal, mas realmente faz uma mudança de chave aí na sua mentalidade, você aprende muito sobre diversas áreas, não é algo específico, inclusive você vai clarear até o que é design, né, que é uma mentalidade, é um formato, é um pensamento para resolução de problemas, né, e não é o design da corzinha que a gente acha que é. Então, vamos lá, entra lá no site da Univille lá e busque, os links estarão aí na descrição. Marcelo, novamente, muito obrigado por ter aceito. Tá? É um prazer trabalhar com você e te conhecer um pouquinho mais. E espero que todo mundo aí tenha gostado também. Pode comentar, curtir, compartilhar. E se você acha que mais alguém precisa saber sobre essas informações compartilhadas aqui, direcione, né, compartilhe esse episódio com as pessoas aí que vocês gostam. Pessoal, vou finalizando por aqui. Marcelo, até mais. A gente se vê. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau! Parabéns.